Um bando de marmanjo é jogado no labirinto de onde eles tentam sair. O problema é que todas as noites os corredores mudam de posição, sendo que nenhum dos moleques deve ficar por lá quando isso acontece, já que criaturas monstruosas vão fazer de tudo pra comê-los. Essa é a história de Maze Runner, filme lançado em 2014 e que algumas pessoas me pediram pra aparecer aqui no quadro Como Derrotar, onde eu dou todas as dicas pra esses danados escaparem com vida do labirinto. Contudo, antes você já vai dar uma ferroada no botão do like e agora vem comigo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Maze Runner. O filme se inicia quando conhecemos um colírio da Capricho deitado numa plataforma que tá subindo a toda velocidade. Quando o cara atinge o topo, se vê cercado por um monte de moleques desnutridos. Ele não se lembra de nada que aconteceu no passado e muito menos de seu nome. Onde é que eu tô? É então que o indigente conhece Albi, o líder dos pamonhas e o primeiro cara a ser largado naquele lugar. Albi explica pra ele que o lugar que eles se encontram se chama A Clareira e que aquele é o local onde eles dormem, comem e ocasionalmente fazem um amorzinho caliente. Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. O líder também fala que uma vez por mês um novo garoto é enviado pela caixa junto com suprimentos essenciais. Eu até ia sugerir que eles escapassem desse lugar usando o elevador assim que ele descesse depois de fazer a entrega, mas é dito que o cara que tentou fazer isso foi cortado em dois, então vamos deixar esse plano de lado. Contudo, o que mais chama a atenção do indigente é que existe um corredor escuro pra lá da clareira e ao perguntar que bodegas é aquilo, o seu mais novo amigo chamado Chuck, que pra mim é a lata da Susan Boyle, de se tratar do labirinto, uma estrutura alta e cheia de corredores. Não bastando isso, a parada se altera todas as noites, abrindo e fechando áreas inteiras. O maior problema do labirinto são os verdugos, criaturas gigantes cujo objetivo é finalizar os garotos ao picá-los com o ferrão, o que infelizmente os deixa doentes a ponto de ficarem muito agressivos. O indigente quer porque quer dar um rolê pelo labirinto, já que ele é um rapazinho curioso demais. Isso acaba despertando a ira de Gelly, um brutamontes que não vai muito com a cara do nosso herói. Gelly explica pro indigente que apenas os corredores podem correr pelos corredores do labirinto. Isso é uma piada bem gostosa. Deixando a zoação de lado, os corredores são basicamente dois moleques chamados Ben e Minho, um parente distante do Bruce Lee, mas isso é piada pro vídeo do segundo filme. A dupla dinâmica é a mais rápida entre os habitantes da clareira e o trabalho deles é basicamente percorrer todo o labirinto em busca de uma saída, tarefa essa que eles vêm falhando miseravelmente nos últimos 3 anos. Naquela noite a garotada decide dar uma festa, fazendo um baita churrascão, bebendo a marvada da branquinha feita artesanalmente por Gelly e brincam de lutinha também, o que diga-se de passagem é uma péssima ideia pro lado do indigente aí. Depois de tomar uma sova de Gelly e bater a cachola, o nosso herói se lembra de seu nome, bem genérico por sinal. Tomás Turbano Bustamante. No dia seguinte, Thomas tá muito interessado em descobrir um jeito de fugir do labirinto, porém Newt manda ele calar a boca, já que a garotada já tentou de tudo pra escapar de lá. Thomas fica contrariado e pergunta por que eles não tentarem escalar a parede do labirinto. E aí que o cover barato do Peter Pan explica que eles não têm vegetação suficiente pra subir. Só que, mano, essa explicação pra mim é a mais safada que eu já ouvi nesse filme. Os caras têm uma torre de madeira construída por eles mesmos, de uma floresta gigantesca dentro da própria clareira. Será que ninguém aí pensou em criar uma espécie de pallet de madeira empilhando a parada pra formar uma escada? Eu acho que não, porque Newt manda a Cláudia sentar lá na floresta e trazer fertilizante pra eles continuarem a plantação. No entanto, Thomas é atacado por Ben inexplicavelmente, porém ele consegue correr de volta pro acampamento e chamar ajuda. Socorro! Socorro! Os caras rendem o corredor raivoso e descobrem que o danado foi picado por um verdugo. O problema é que isso aconteceu durante o dia, horário em que as criaturas deveriam estar tirando o ronco. Como eles não estão afim de fazer o trampo de babá de marmanjo, a galera prefere exilar a Ben no labirinto, mesmo com o cara protestando. No dia seguinte, vimos os jovens dinâmicos esperando Albi e Minho voltarem do labirinto, mas infelizmente os caras estão meio atrasados, sendo que a hora do labirinto se fechar tá cada vez mais próxima. É aí que os dois abestados aparecem na mesma hora que a parede começa a se fechar. Thomas tá tinindo pra ir ajudá-los, já que o líder aparentemente tá desmaiado, mas ele fica ali no chove e não molha. Quando o herói de Araki finalmente resolve correr pra dentro do labirinto, já é tarde, pois não tem mais como ele voltar pra clareira e os três ficam presos. Nessa hora, se Thomas tivesse atravessado o corredor sem esperar, eles provavelmente poderiam ter trazido o Albi de volta antes da parede se fechar, mas eu acho que ele gosta mesmo é da emoção. Minho diz que eles estão lascados, já que os verdugos estão saindo da jaula e Albi ainda por cima tá desmaiado depois de ter tomado uma picada deles, o que faz o corredor aí correr pela sua vida. Todo mundo correndo!
Essa cena é hilária, já que Thomas tem a brilhante ideia de içar o líder através das trepadeiras nas paredes, o que é uma burrice pura, já que à medida que um verdugo se aproxima, ele mesmo se esconde num pequeno espaço entre a parede e o piso, não sendo avistado pelo bicho do mal. Sendo assim, por que ele não rolou o Albie pra debaixo da parede junto com ele, em vez de perder tempo precioso colocando o cara lá em cima? São os caras perturbados de verdade, né? A partir daí, os dois poderiam passar a noite escondidos por lá até a manhã seguinte, somente se certificando que eles não bateriam as bolas caso as paredes do labirinto resolvessem mudar de lugar em cima deles. Esquece isso aí que eu falei, porque é só o verdugo passar por lá que Thomas decide sair do local e ir passear pelo labirinto. Ele encontra a Minho, que tá completamente no cagaço, pois nenhum dos corredores conseguiu sobreviver a uma noite por lá. A situação só piora quando o verdugo começa a persegui-los, o que faz Thomas se espremer entre as duas paredes que estão se fechando. Felizmente o verdugo não tava de regime e acaba sendo esmagado ao tentar comer Thomas, se tornando um troféu pro cara, que agora tá bem popular com a galera da clareira. Contudo, a sua atenção logo é desviada pro novo morador, que chega em grande estilo dentro da caixa. Pra surpresa de todos, se trata de uma mulher, o que acaba deixando os moleques subindo pelas paredes, ou nesse caso pelas árvores mesmo. Garota! Não bastando isso, a mina olha diretamente pra Thomas, dizendo seu nome, e surpreende todas as pessoas, mas a garota não dá mais informações, porque ela desmaia logo depois. Como ninguém entende o que acabou de acontecer, Thomas e companhia decidem dar uma xeretada no presunto do verdugo. Dentro dele tem uma espécie de dispositivo com o número 7 aparecendo no display, o que acende a lâmpada na cabeça de Minho. O representante dos coreanos leva Thomas até uma cabana no meio da floresta, onde mostra uma maquete do labirinto que ele e Ben construíram à medida que eles foram mapeando a estrutura. Ele diz que já explorou cada canto do labirinto e que nunca chegou perto de achar uma saída. O nosso herói então tem a ideia de dar um pulo na área 7 da estrutura para ver o que acontece se eles levarem o dispositivo do verdugo pra lá, que tá cravado com o mesmo número. A dupla dinâmica então entra no labirinto e aparentemente tá tudo a mesma coisa de acordo com o Minho. No entanto, eles reparam que as roupas de Ben estão jogadas ali no chão, sinal que ali é a toca dos verdugos e que o rapaz infectado foi levado pra lá para ser degustado. Como eles não encontram nada além disso, se preparam para dar o fora de lá, mas Thomas acidentalmente encosta o dispositivo numa parede, que se abre revelando a existência de uma escotilha. Ai, meu Deus! Com medo de atiçar as aranhas do mal pra cima deles, os dois voltam pro acampamento. No entanto, a parada já tá em pé de guerra, porque a garota acordou e viu um monte de macho babão ao seu redor, o que a faz se isolar na torre de madeira. Thomas vai pra lá jogar o seu charme e descobre que o nome dela é Teresa. A garota revela ter sido enviada pra lá com 2 seringas que ela acha que podem salvar Albie, fazendo ela colocar a teoria em prática ao espetar o líder com a parada. Milagrosamente, Albie se recupera, mas acusa Thomas de ser o causador de todos eles terem sido mandados pra lá, já que o veneno dos verdugos fizeram ele se lembrar do passado, que até o momento estava apagado de sua memória. Isso acaba sendo um prato cheio pra Gelly colocar um alvo nas costas de Thomas, o acusando de ser o culpado de tudo de ruim que estava rolando na área, como Ben ter sido picado em plena luz do dia. Contudo, Newt coloca o bingolinho na mesa e diz que ele é o líder substituto enquanto Albie estiver se recuperando, e fala pra Gelly ficar de boa. E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa! Você tá entendendo? Infelizmente, o reinado de Newt é curto porque a noite cai e as paredes que ligam o labirinto à clareira não se fecham, o que significa que os verdugos vão ter acesso a um baita self-service de baby beefs humanos. Como se a parada não pudesse piorar, outros 3 portões se abrem, cercando a clareira, o que significa que a rapaziada tá rodeada por todos os cantos. Olha só, dá pra ver que os verdugos são bichos gigantes e ainda por cima capazes de escalar as paredes do labirinto. No entanto, os danados não podem cavar buracos ou atacá-los por baixo da terra, o que já teriam feito para furar o bloqueio da parede caso pudessem. Sendo assim, o clã dos abestados poderia ter cavado buracos fundos o suficiente para se abrigarem caso algo assim viesse a acontecer. Dessa forma, eles poderiam colocar escadas de madeira para subir de novo assim que o dia amanhecesse e os predadores voltassem para a toca. Outra coisa que eles poderiam ter construído era uma torre de madeira mais alta e mais larga, o que permitiria que todos eles subissem na estrutura e fizessem ataques coordenados à medida que os bichões tentassem escalar a parada para pegá-los. Imagina algo na vibe do abismo de Helm's Deep, lá do filme de Senhor dos Anéis. Os soldados têm uma estrutura que os protege, permitindo que arrebentem com vários inimigos enquanto eles tentam subir a muralha. Como ninguém aí foi inteligente pra pensar nisso, rola um banquete de respeito, entregando pra gente vários presuntos, incluindo Albie, que suplica que Thomas ajude os outros a escapar do labirinto. Salve
Desesperado para achar uma resposta sobre o que tá acontecendo nesse rolê doido, Thomas se infecta com o ferrão de uma das criaturas, tendo visões com o passado, onde ele finalmente se lembra do Cruel, uma organização que diz ser do bem e que tava testando a rapaziada no labirinto. Nessa visão, Thomas se encontra com Teresa, que também era fichada na firma. No flashback, ele diz que não aguenta mais ver o que estão fazendo com jovens dinâmicos. Isso faz o nosso herói não seguir a política da empresa ao tentar sabotá-la, o que faz ele perder o posto de funcionário do mês e ser enviado pra clareira. No dia seguinte, Thomas acorda meio zoado do estômago, já que Teresa aplicou a seringa pra curá-lo do veneno de verdugos. No entanto, ele tá bem o suficiente pra convencer a garota, Newt, Minho e a Susan Boyle de que precisam escapar de lá pra área 7. O problema é que Gally já deu uma de Game of Thrones e tomou o controle da boca. Pedro, leve as malas pro meu quarto. Sim, senhora. Não bastando isso, o cara surtado quer restabelecer a paz entre os humanos e os verdugos, e pra atingir esse objetivo, ele simplesmente decide oferecer o time Thomas como tributo às criaturas do mal. Numa virada emocionante que até o Demolidor tinha conseguido perceber, Thomas e seus amigos rendem o time Gally e dizem pros rivais que se eles não tentarem escapar de lá, os verdugos vão voltar à noite pra comer o restolho. Alguns figurantes se juntam ao time de Thomas e Gally é obrigado a deixá-los irem embora. Os fujões então correm em direção à área 7 e usam o pior plano que eu já vi em filmes juvenis. Eles simplesmente abrem escotilha, perturbando o sono de Princesa das Aranhas, que não gostam nem um pouco disso e os atacam. Sai, desgraça! Eu quero dormir! Uma batalha feroz entre humanos e verdugos se inicia, sendo que tem gente aí que não vai viver pra contar a história. Olha só, eles tinham acesso a álcool, caso contrário, Gally não conseguiria fazer a caninha amarelada que Thomas bebe no seu primeiro dia na clareira. Sendo assim, não seria mais sensato eles terem levado a parada pra fazer uns coquetéis com fogo e ter lançado nos bichões? Eles tinham feito algo parecido na noite do ataque à clareira, o que demonstrou ser bem eficaz contra essas criaturas. Outra coisa que os gênios aí poderiam ter feito era ter esperado a noite cair e ter se escondido na área 7. Depois que os verdugos se espalhassem pelo resto do labirinto, bastava eles terem entrado na escotilha sem ter que enfrentar ninguém. Esquece isso, porque depois da brigaria eles entram no laboratório ultra tecnológico, percebendo vários presuntos de cientistas abatidos no chão. Além disso, o grupo também vê a gravação de uma médica chamada Ava. A doutora revela que o mundo foi contaminado por raios solares intensos que fritaram muita gente e logo depois apareceu um vírus sinistro que transformava as pessoas em zumbis muito feios. No entanto, os jovens do labirinto por algum motivo se mostraram imunes a ele. Então o Cruel teve a sensacional ideia de aumentar a resposta neurológica dos rapazes na tentativa de conseguir criar uma cura. Eles então colocaram a rapaziada nesse teste, onde o estresse praticamente os obrigava a pensar a maneira de sair do labirinto. Eu sou cruel. Infelizmente, a médica não consegue dar mais informações porque um grupo armado chega no rolê e manda todos os cientistas pra vala. Quando Thomas e companhia se preparam pra digerir tanta informação, vemos Gally chegando no laboratório e falando que eles tinham razão sobre os verdugos, já que eles realmente fizeram marmita com os outros jovens dinâmicos, apenas ele conseguiu escapar. Contudo, Gally tá vindo quente, já que ele foi picado por uma das criaturas e não dá o braço a torcer, apontando uma arma pra Thomas, dizendo que eles nunca serão livres de verdade. Porém, Minho dá um dos ataques do seu tio Lee, ferindo o cara com uma faca, mas infelizmente ao mesmo tempo seu reflexo faz a arma disparar, atingindo a Susan Boyle, que parte dessa pra melhor nos braços de Thomas. Antes que ele possa chutar o Gally, o mesmo grupo armado que finalizou o cientista chega no rolê e leva a garotada de lá usando helicópteros, enquanto Thomas vê que o labirinto na verdade foi construído no meio do deserto escaldante. Mas calma que esse filme tem uma reviravolta, já que no final dele descobrimos que Ava na verdade não bateu as botas, sendo que tudo aquilo foi uma armação pra fazer os moleques do labirinto migrarem pra fase 2 do estudo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Maze Runner teve avaliações boas da crítica e público que disseram que o tom sombrio do filme fez ele se destacar entre as demais obras juvenis de ficção científica, e eu tenho que concordar com essa afirmação. Os personagens são cativantes o suficiente para você se importar com eles, a história em si tem alguns mistérios que mantêm a minha curiosidade acesa, e o diretor consegue construir uma tensão maneira em momentos-chave do filme. Contudo, não espere grandes atuações da maior parte do elenco, exceto por Will Poulter, que consegue ser um vilão convincente e mais complexo do que o próprio herói. Eu vou mandar real pra vocês, dizendo que eu não li os livros dessa saga, porém essa virada de roteiro no final do filme, na minha opinião, não fez muito sentido, sendo que eu realmente não entendi o porquê dos cientistas precisarem fazer a armação com os militares, já que isso é pouco explorado no segundo filme. Se alguém aí por acaso leu as obras, deixa um comentário me explicando se isso fica mais claro nas páginas dos livros. Sendo assim, a minha nota para Maze Runner é um 7. Nas bilheterias o filme fez muito bonito, arrecadando quase 350 milhões para um orçamento de apenas 34 milhões de doletas, o que
que significa que o longa conseguiu fazer mais de 10 vezes o seu custo de produção. Isso acabou garantindo a sequência, que chegava aos cinemas apenas um ano depois. Que se vocês realmente quiserem ver aqui no canal, deixa a frase "eu quero" no campo de comentários. Agora chega de ser ferroado e bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos em Maze Runner foi de incríveis 92 corpítios e o troféu presunto de ouro vai pro Jeff. Esse Zé Ruela aí que nadou, mas se ferrou na praia. Galera, enquanto o segundo filme não chega por aqui, assiste essa playlist que tá pipocando pra vocês na tela, onde tem outros filmes tão maneiros quanto esse aqui. Também não esquece de ferroar o botão do like. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!